E hoje nós temos mais notícias da USAID, porém notícias não boas. Porque, vejam, quando o Trump assumiu a presidência, ele bloqueou quase 2 bilhões de dólares que seriam usados à ajuda internacional. E isso, obviamente, tocou horror em tudo que era ONG e projeto que recebia dinheiro americano. E eu já trouxe aqui vários exemplos do tipo de projeto que a USAID apoiava, como, por exemplo, 1,5 milhão. O Trump citou alguns desses projetos no State of the Union, né? Mas 1,5 milhão de dólares para promover diversidade, equidade e inclusão nos locais de trabalho e comunidades empresariais na Sérvia, 70 mil dólares para a produção de um musical D&E na Irlanda, 47 mil dólares para uma ópera transgênero na Colômbia, 32 mil dólares para história em quadrinhos transgênero no Peru. Ai, cara, tinha que ser no Peru, cara. Pô, podia ter sido em qualquer lugar. Ah. Ah, caraca. Eu falo que eu me divirto fazendo esse programa, cara. 32 mil dólares para uma história em quadrinhos transgênero no Peru, 2 milhões de dólares para cirurgias de redesignação sexual e ativismo LGBT na Guatemala, e por aí vai. E se acompanha o Paulo Figueiredo Show, você já sabe que a esquerda utilizava justamente a USAID para financiar todas essas pautas esquerdistas no mundo, como essas que eu citei, mas são só um pingo num oceano de lacração. E a destruição desse império por parte do Trump está simplesmente implodindo a esquerda. E volto a dizer, inclusive, os combates à desinformação no Brasil. O Trump quebrou esse esquema de financiamento. Quebrou o esquema de financiamento da esquerda de tal maneira que nós tínhamos um bando de funcionário público vagabundo aqui nos Estados Unidos protestando no meio do dia contra o Trump e contra o Elon Musk por trazerem eficiência e transparência ao governo. Aliás, o fato de eles terem tempo de protestar em pleno horário de trabalho indica justamente que eles não estão trabalhando. A gente viu também os políticos mais poderosos do Partido Democrata fazendo discurso em frente à sede da USAID, dizendo que o Trump estava acabando com os Estados Unidos e por aí vai. Fala, pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. A razão desse negócio todo é que esses caras simplesmente não sobrevivem se o dinheiro do contribuinte não for utilizado para criar o cabide de emprego deles. Recentemente teve o caso do Elon Musk, que criou uma diretiva em que todo funcionário público do governo dos Estados Unidos recebe um e-mail e tem que responder com 5 coisas que eles fizeram na semana. Bom, eu consigo fazer 5 coisas que eu fiz agora, hoje. Provavelmente vocês também. Mas qual foi a reação desse pessoal? Não, gritaria, choro, ranger de dente. Bom, se você não consegue dizer 5 coisas que você fez durante a semana do seu trabalho, talvez, só talvez, você não devesse estar empregado. Só que, vendo que a situação estava péssima e o Trump estava quebrando as pernas financeiras da esquerda, eis que surge o judiciário em resgate da esquerda. E ontem, a Suprema Corte dos Estados Unidos julgou o caso do bloqueio que o Trump fez dos recursos da USAID e, surpreendentemente, negou o pedido da administração Trump, obrigou o governo federal a liberar os 2 bilhões para pagar o que estava sendo prometido às ONGs, instituições e outras organizações. Ou seja, a Suprema Corte americana não só deu um presente para a pauta woke, quase que um convite para qualquer juiz aqui nos Estados Unidos comece a decidir também que limita a autoridade do presidente sobre o poder executivo, que aqui nos Estados Unidos é muito grande, o presidente pode muito. E não foi uma decisão nem de longe unânime. O Samuel Alito, que é um dos melhores juízes da Suprema Corte, disse ter ficado chocado. As palavras do Samuel Alito: um único juiz de tribunal distrital que provavelmente não tem jurisdição tem o poder irrestrito de obrigar o governo dos Estados Unidos a desembolsar e provavelmente perder para sempre 2 bilhões de dólares do contribuinte? A resposta a essa pergunta deveria ser um enfático não.
Mas a maioria dessa corte aparentemente pensa o contrário. Eu digo que não foi unânime porque foi um julgamento de 5-4. Lá são 9 juízes na Suprema Corte. Mas uma das indicadas pelo próprio Trump, a juíza Amy Coney Barrett, votou junto com juízes de esquerda para liderar, para negar o pedido do governo Trump. O caso ainda vai voltar para o Tribunal Distrital de primeira instância, para que o juiz especifique o que deve ser pago e quando que isso vai ocorrer, e isso dá ao governo a possibilidade ao governo Trump de enrolar, criar quizumbas o máximo possível. Porém, a questão aqui é que o sistema está contra-atacando e eles estão contra-atacando justamente através do judiciário. E quantas vezes vocês já ouviram falar aqui sobre juristocracia, sobre as cortes decidindo lugar no lugar do povo, as cortes decidindo as coisas no lugar do povo. O Brasil talvez seja o maior exemplo disso, mas esse vírus é um vírus que também está presente nos Estados Unidos. E a esquerda precisa desesperadamente desse dinheiro. Sem o dinheiro da USAID, os manifestantes dos protestos começam a assumir, os checadores de fato desaparecem, os jornalistas das agências públicas da vida perdem os seus cabides de emprego. A esquerda inteira do planeta é financiada pelo USAID. Quando você bloqueia esses caras, você está implodindo o complexo industrial da censura, e é por isso que eles estão desesperados. E a Suprema Corte acaba de salvar esses vagabundos. Vamos ver se o Trump dá algum jeito. Mas pensem nisso como uma lei Rouanet, a 10ª potência. Em grau infinitamente menor, acontece a mesma coisa. O Ministério da Cultura sustenta quantos vagabundos, um monte de esquema de esquerda, gente que jamais teria direito de emprego se não fosse esse dinheiro nosso pagando a eles. Como eles não produzem nada, eles não têm dinheiro, eles precisam arrancar o dinheiro da gente. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.